Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. 30, versículo 11, a seguir, vamos ler até o 20. Tá? Deuteronômio 11, até o 20. Amém? Aleluia. Vamos ver a palavra do Senhor que diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida, o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno, hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, Senhor, palavras maravilhosas da parte do Senhor para nós. Deus, é no nome do teu Filho Jesus, nos esconde, Senhor, atrás da tua cruz maravilhosa, este sacrifício maravilhoso que um dia foi derramado o teu sangue ali, Senhor. Deus, em nome do teu Filho Jesus, que o poder do teu Espírito, Senhor, possa manifestar no nosso meio. Usa a minha vida segundo a tua vontade, fala aos nossos corações. O nosso coração, Senhor, está sedento para ouvir a tua voz, para ouvir a direção do Senhor, para saber aquilo que o Senhor tem para nós, um renovo, uma restauração, porque sabemos que aonde está o teu Espírito, ali há liberdade, ali há cura, ali há transformação, Senhor. E nós cremos que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Por isso, fala conosco, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, abençoa teus servos que aqui estão, abençoa os teus servos que não estão aqui, Senhor. Foram, ó Pai querido, para ali, Senhor, Algarve, Senhor, estar ali. Deus, que o Senhor abençoa ali os pastores, que o Senhor abençoa ali os seus filhos, que possam receber da grandeza do Senhor todos aqueles a qual Deus tem buscado a tua face e a tua presença, que te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, queridos. Podemos assentar. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, eu gostaria de intitular nessa noite, essa mensagem que o Senhor pôs ao meu coração para poder transmitir com os irmãos, é o poder das escolhas. É o poder das escolhas. Eu gostaria, juntamente com os irmãos, até ler o versículo 19, se puder colocar aí novamente, o versículo 19, que ele diz assim o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois,
a vida para que vivas tu e a tua semente. Uma questão de escolhas. É uma questão de escolha. Por isso que eu digo nessa noite, o poder das escolhas. A nossa vida, amados, é feita de escolhas. Talvez você jovem, ainda tem inexperiente, não é? A irmã Liz, ela trouxe aqui uma palavra aqui na hora da ministração, não é? Muitas vezes o temor, o medo, ele vai contrário à fé, não é? E temos medo. Às vezes temos medo de tomar decisões, de tomar certas escolhas, medo de errar. Mas eu quero dizer para você jovem, ou você talvez um pouquinho mais adulto, olha, não se preocupe, a vida é feita de erros mesmo. Nós somos seres humanos. Mas a vida também é feita de escolhas. Se você não tomar decisões na sua vida, de alguma coisa você tiver medo, com certeza você de repente pode até deixar de provar algo da parte de Deus para você, porque você não tomou a decisão de escolher algo importante na sua vida. Não tenha medo, desde que você busca dentro da direção, desde que você busca dentro da presença do Senhor. Não quer dizer que você vai ser perfeito, não quer dizer isto, mas ainda mesmo nas suas imperfeições, tem um Deus que é perfeito por você. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é grandioso, Ele é glorioso, Ele é magnífico. E nós podemos ver, amados, que as nossas escolhas, ela tem poder. Ela é poderosa, muitas vezes, para nos levar aos céus, mas também nos abater ao inferno. Por isso que nas escolhas nós devemos ter cuidado. Cuidado, sim, naquilo que nós decidimos, naquilo que nós resolvemos acreditar, naquilo que nós queremos realmente dar um passo à frente, sim. Não devemos ter medo, não, mas devemos saber e nos direcionar segundo, sim, a palavra de Deus, segundo, sim, uma orientação do Senhor para as nossas vidas. E nós vemos aqui em Deuteronômio que, no capítulo 30, este livro, especificamente este livro, ele é um livro que Moisés estava já prestes a morrer. Moisés, ele estava dando agora umas últimas instruções, e não podemos dizer que assim, últimas novas instruções, mas ele estava relembrando, porque o livro de Deuteronômio, ele é exatamente ele é um voltar, ele é um regressar naquilo que Deus já havia falado com o povo. E ele começa, neste livro, desde o primeiro capítulo, ele começa a falar com o povo, aquelas caminhadas que eles tiveram, desde lá do monte, onde Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, porque todos nós sabemos que Deus tirou o seu povo do Egito com braço forte. E quando Deus tira o seu povo do Egito, ele então no deserto, depois de muitos milagres, depois de muitas maravilhas, ele faz uma aliança com seu povo, lá no Monte Horebe. Ele faz uma aliança, e no louvor aqui foi ministrado, sobre trovões, não é? Trovões, relâmpagos, Deus desce numa nuvem, uma nuvem tremendamente, e o povo ali olhando aquela nuvem, e de repente Deus começa a falar com o povo através daquela nuvem muito grande em cima daquele monte, aonde o próprio Moisés sobe naquele lugar, aonde Moisés, ele vai ter com Deus lá e fica 40 dias da primeira vez falando com Deus, Deus falando com ele, passando orientações, instruções para ele. E o povo viu a glória de Deus ali. O povo viu a manifestação do poder de Deus naquele momento que Deus quis se apresentar para o povo de Israel. E nós vemos também que na passagem que diz a palavra do Senhor, que o povo teve medo, o povo temeu a Deus naquele momento, mas não era isso que Deus queria. Deus queria sim que houvesse temor, mas é aquele temor de respeito, um temor de obediência, não era um medo. Ele queria uma aproximação, não um distanciamento de Deus do homem, não, Deus queria sim que o povo sim olhasse para esse, tivesse o temor e não o medo. Sim, ele se aproximasse diante, olha, eu vejo que eu tenho um Deus grande, eu vejo que eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, então eu tenho que me aproximar cada dia mais dele. Eu tenho que buscar cada dia mais saber qual é a vontade deste Deus e obedecer à vontade desse Deus.
Então Moisés ele começa a exortar o povo, a trazer para o povo a mensagem que já tinha sido transmitida, que eram os mandamentos, que eram estatutos, eram leis, olha, e exorta o povo, olha, vocês precisam obedecer isso. Vocês precisam ouvir a voz de Deus, porque se você ouvir a voz de Deus, se você obedecer os mandamentos do Senhor, então você vai ver a vida sobre ti. Então você vai colher sobre a sua vida a bênção nessa terra a qual eu estou introduzindo vocês. Ele estava preparando o povo, porque o povo naquele momento que Moisés fala, nesse capítulo 30, eles estavam prestes a entrar na terra. Eles ainda não haviam tomado posse da terra prometida, aquela terra que mana leite, aquela terra que mana mel. Aquela terra que eles desejavam, porque eles haviam saído num mundo de escravidão, que era o Egito. Eles passaram 40 anos no deserto, e 40 anos, não era para ser 40 anos, era só para ser 40 dias. Que eles eram para uma caminhada do local do Egito que eles saíam, até a terra prometida, e se apoderasse das promessas de Deus. Mas nós vemos que depois que Deus ainda fala com eles, depois que eles veem os milagres de Deus acontecendo, e o povo ainda desobedece à vontade de Deus. Nós vemos ainda que o povo, ele olha para aquilo, para as demais coisas, e olha a ausência de Moisés, e em vez de eles darem glória a Deus e saberem esperar no Senhor, o que eles fazem? Eles escolhem fazer um bezerro de ouro. Eles escolhem fazer isso. Não, olha, Arão, esse Moisés já não existe mais, esse Moisés já morreu, então faz para nós outros deuses aí. E ele ouve a voz dele, e nós conhecemos essa história. Foi questão de escolha. E o que é que aconteceu? Centenas de milhares de pessoas morreram por causa daquela atitude, por causa daquelas escolhas que eles fizeram. Porque a nossa vida, ela é feita dessas escolhas. E nós vemos que, quando Moisés traz essa mensagem para o povo de Israel, antes da introdução deles na terra prometida, se você voltar um pouquinho no capítulo 28, você vai ver que ele começa a trazer uma mensagem sobre bênção e sobre maldição. No capítulo 28, ele diz lá, se eu não me engano, no versículo 2, ele diz claramente, olha, se você ouvir a voz de Deus, essas bênçãos, ela vai te seguir. Ela te seguirão. Louvado seja Deus. É o 28. É isso. 2. Todas as bênçãos, elas te seguirão. Alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Quando ouvires a voz do Senhor. E o que me chama mais a atenção, a forma que Deus, através de Moisés, fala para esse povo. No capítulo 29, ele começa a relatar certas situações em que o povo de Israel, se não obedecessem a Deus, eles seriam levados em cativeiro. Seriam espalhados pela terra. E mesmo sendo eles espalhados pela terra, sendo levados ao cativeiro, Deus ainda iria ouvi-los quando eles começassem a clamá-lo. Quando eles começassem a buscar o Senhor, independente aonde eles estivessem. E nós vemos que o povo de Israel, ele deixou de ser nação um pouco depois de 70 anos depois de Cristo estar aqui nessa terra, eles foram espalhados. Nós vemos pela história da palavra de Deus, mesmo depois aqui dos acontecimentos de Gênesis a Deuteronômio, que são o Pentateuco, depois da saída, nós vemos que eles estabeleceram a terra, na terra prometida. E quando eles resolveram então a desobedecer, a sair dos propósitos, a não olhar para Deus, nós vemos que os inimigos vieram sobre eles.
destruíram Israel e levaram eles cativos. E logo depois eles foram restituídos por Deus, quando eles clamaram a Deus. Daniel conta sobre isso. E depois, seguida assim, depois de 70 anos depois de Cristo, novamente Israel deixa de ser nação. Eu vejo Deus alertando o povo, eu vejo Deus falando com o povo, eu vejo Deus falando, mostrando para o povo um futuro além, mostrando para o povo, olha, que as suas escolhas, elas vão gerar consequências. Que as nossas escolhas, elas vão trazer para nós algum tipo de fruto. É onde nós vemos que, no versículo 19 do capítulo 30, ele diz claramente sobre isso. Você tem a bênção e você tem a maldição. Você tem a morte, mas você tem a vida. E por que muitas vezes nós procuramos a morte? Por que muitas vezes nós, o ser humano, eles muitas vezes procuram a morte em vez de procurar a vida? A palavra de Deus, ela é clara para nós. Quando Moisés fala assim, olha, essa palavra, ela não está longe de você. Ela não está longe de nós. Ela não está longe de nós. Nós vemos que, quando Deus fala através de Moisés, olha, essa palavra, ela está pertinho de você, ela não está lá no céu, ela não está escondida, ela não está encoberta. Ela está nas suas mãos, ela está com você. A nossa decisão é o que vai contar diante de Deus, para que a nossa vida possa realmente alcançar aquilo que a promessa de Deus diz para nós. Se você observar dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz milhares de promessas, centenas e milhares delas. E eu creio completamente que Deus, ele se move por essas promessas. Por quê? Ele se move por essas palavras que ele disse. Deus, ele nunca vai contradizer a sua palavra. Você quer ver uma maneira mais fácil de você combater heresias como no mundo existe, as coisas erradas que as pessoas trazem? É você olhar para a palavra de Deus e ver, e perceber e observar dentro da palavra de Deus se condiz, porque a palavra de Deus, ela vai mostrar realmente a verdade de todas as coisas sobre a face dessa terra. A palavra de Deus, ela vai até mostrar aquilo que nós mesmos pensamos, aquilo que nós mesmos desejamos, se está certo ou se está errado. Muitas vezes nós queremos coisas que estão contra a palavra de Deus. E Deus nos mostra que não devemos andar por esse caminho. E às vezes andamos por esse caminho e nos gera o quê? Dores. Nos gera maldições. E não é isso que Deus quer da nossa vida. Ele está dizendo para nós, escolhe porém a bênção. Escolhe porém o caminho da vitória. É isso que Deus quer de cada um de nós. É assim que Deus estava falando para Moisés naquela altura. Nós devemos considerar alguns pontos para nossas vidas. Que nenhum de nós somos perfeitos. Existe alguém perfeito aqui hoje, nessa noite? Tem? Não. Não é verdade? Nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós somos constituídos de falhas. Nós vemos isso, nós olhamos para a estrutura humana, para a humanidade e vemos isso, não é? Todos nós somos sujeitos a errar. Outra coisa também é, Deus, mesmo sendo o Todo-Poderoso, nos deixou com uma clareza o caminho da vida e da morte. Ele nos deixou também o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Ele sabe que nós falhamos, ele sabe que nós erramos, mas ele não nos deixou no escuro. Ele nos deixou e nos mostrou o caminho da vida. Ele nos mostrou o caminho realmente da vitória.
Ele nos mostrou, Ele nos deixou, está perto de nós. A palavra está conosco. Ela já foi dita, já tem sido transmitida para nós. Mas mesmo assim, por mais todo-poderoso que Deus seja, como nós sabemos que Ele é, Ele nunca vai nos obrigar a fazer a sua vontade. Porque Ele deixou para cada um de nós o livre-arbítrio, o poder de decisão. Ele deixou, Ele quer ver de nós realmente qual é o que está dentro do nosso coração, o que nos impulsiona de verdade, se é nos aproximarmos dEle ou se é nos distanciarmos dEle. Se érmos realmente fazermos a sua vontade, o seu querer, cumprir os seus propósitos, ou se é realmente fazermos os deleites da nossa vida, realmente se é satisfazer os prazeres que nós desejamos, ou então cumprirmos os nossos planos e não os planos dele. Eu acho interessante que, como muitos sabem, eu trabalho fora, não é? Tenho trabalhado fora, fiquei um tempo aqui em Portugal, desejei muito ficar, mas é interessante as coisas como acontecem na minha vida. E às vezes eu sempre falando com Deus, não, Deus, eu quero estar na tua casa, eu quero estar buscando ali, eu quero estar junto, quero trabalhar, eu amo estar na casa do Senhor, trabalhando na casa do Senhor, não importa que seja aqui pegar uma esfregona e limpar, eu gosto, eu amo isso. Quem já esteve aí junto comigo aí no diaconato sabe disso, que o meu desejo, a minha vontade, o meu prazer é servir ao Senhor. O meu prazer é servir ao Senhor, não faço questões de estar em cima do altar e pregar e falar, não faço questão, não busco, não é isso que eu busco, me dão uma oportunidade, amém. Quero transmitir a palavra de Deus. Mas o meu prazer é estar envolvido, o meu prazer é poder estar caminhando junto, o meu prazer é estar do lado, é cooperando. Em vez de ser uma pedra de tropeço para algum dos irmãos, eu quero ser aquele apoio, aquela bengala que ajuda o irmão a caminhar. É isso que eu desejo. É essa que é a minha vontade. A minha vontade é realmente que eles estejam acima e eu esteja ali, dando um apoio moral. Dando aquele apoio, vai. Oro, auxilio, trago um copo d'água. É meu prazer. Mas é interessante que lá fora, a forma que Deus trabalha, que eu acabo levando a palavra de Deus. Eu acabo evangelizando. Hoje eu estou sem minha Bíblia, eu estou com a Bíblia da esposa aqui, porque pela graça de Deus eu doei minha Bíblia para um abençoado lá, que desejava ter uma Bíblia. Não, eu quero comprar uma Bíblia um dia. Eu falei assim, tá bom. No finalzinho, descendo do avião, eu pego a Bíblia e falo assim, toma aqui, é uma prenda para você. Ele, sério? Eu vou ler essa Bíblia, eu vou ler. Não conhecia Jesus. E ter o prazer de ouvir de uma pessoa, olha, depois que eu te conheci, eu quero conhecer mais de Deus. Aí eu me pergunto às vezes, meu Deus, eu fico aí ou eu tenho que ir? Eu fico na igreja, que é o prazer e é a bênção de Deus, e muitos são abençoados, assim, né? Pela minha presença estar aqui, estamos juntos. Mas qual é? Mas eu vejo que independente de estando aqui ou estando lá, não fica só pela questão financeira. Eu vejo que também almas são alcançadas. O pastor Ivaldo até pregou, se eu não me engano, semana passada, não importa onde nós estejamos, nós temos que ser luz. Aonde nós estejamos, nós temos que levar esta palavra, porque aonde você estiver, vai ter uma pessoa, vai ter uma alma que necessita de ouvir a palavra de Deus. E por que nós, como cristãos, nos calamos ou nos envolvemos tanto na vida? Às vezes nós nos envolvemos tanto na nossa vida, nos envolvemos tanto na nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas lutas e as nossas dificuldades, e esquecemos que existe alguém que necessita de ouvir algo de Deus, que necessita ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes, queridos, porque essa noite é noite de falar de escolhas, e às vezes nós escolhemos trancar os nossos lábios, cerrar a nossa boca e não a deixarmos sermos instrumentos de Deus, muitas vezes por medo, por vergonha,
ou por estarmos envolvidos com os nossos problemas e as nossas necessidades. Saiba que independente do que você estiver fazendo, Deus quer te usar. Que independente da situação que você estiver, Deus quer te usar, Deus quer falar com você, Deus quer falar através de você. E você vai dizer assim, mas eu não sei abrir os meus lábios. Eu digo, simplesmente abra, simplesmente fala, porque o próprio Senhor Jesus disse claramente, olha, Ele disse claramente que para os seus discípulos, para os seus apóstolos, não se preocupe com o que você vai dizer na frente dos magistrados, dos sacerdotes. Eu vou colocar a palavra. As palavras, o próprio Espírito Santo, Ele cuida de fazer isso. O próprio Espírito Santo, Ele cuida de fazer com que você seja esse instrumento na presença de Deus. Ele mesmo trata disso, isso é obra dele. A nossa responsabilidade é nos colocarmos à disposição dele. A nossa responsabilidade é simplesmente escolhermos fazer a sua vontade. Eu queria te fazer uma pergunta nesta noite. Aleluia. As suas decisões que te trouxeram até aqui, elas foram acertadas? Ou há um vazio dentro de você, dentro de si, que te leva a pensar que ainda te falta alguma coisa? Aonde você está hoje? Você sente que ainda te falta alguma coisa? Nas escolhas que te trouxe até aqui? A maioria aqui eu vejo são migrantes, uns podem até nascido aqui, não é? Vieram de fora, saíram do seu país, tomaram uma decisão de vir. Talvez você tomou uma decisão, olha aí, já estou arrependido da decisão que eu tomei, não devia estar aqui. Talvez a decisão que você tomou de casar, de casamento, nossa Deus, não deveria ter casado. Podia ter esperado mais um pouquinho. Ou talvez não era essa pessoa. Ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, preparando não, né? A gente estava pensando, conversando, já tinha uma outra mensagem no coração para ser ministrado. Minha esposa, né? Falei com ela sobre essa passagem da questão da escolha e ela, então, aí, já há 4 anos, né? Nós fizemos 4 anos de casamento no civil, no sábado. Aleluia. Glória a Deus, vitória, irmãos. 4 anos, irmãos. Eita glória. E ela perguntou, né? Falou assim, e aí? Valeu a pena? Está valendo a pena? Você faria isso de novo, sabendo tudo isso que você passou, tudo isso que você enfrentou até agora? É pergunta difícil, hein? É pergunta difícil. Mas eu respondi para ela, está aí a prova disso, que eu teria decidido, não era 4 anos atrás, de ter casado, de ter reencontrado ela novamente. Eu teria decidido, na nossa juventude, de não ter deixado ela escapar naquela altura, não é? Era nessa altura, não é? Lógico que nós temos filhos aí maravilhosos, meus 2 filhos maravilhosos, está aí Mateus, está aí a filha dela também, a Ana maravilhosa, a Davi, tem lá o outro dela também, o Eric, que a gente está lá no Brasil, tem o meu rapaz também, que é um rapazão maravilhoso também. Nós sabemos disso, que Deus tem todos os seus propósitos, né? Mas se fosse uma questão de escolha, não era? Era lá atrás. Não tinha deixado de escapar, não. Estava vivendo, já tínhamos feito aí anos e anos e anos. Mas amém, louvado seja Deus por isso. Porque eu não me arrependo da escolha que eu fiz com ela. Não preciso me sentir insatisfeito em relação a isso. Porque nós sabemos, queridos, que a questão, muitas vezes, não é simplesmente a escolha que nós fazemos. Se nós fizemos uma escolha, amém. Se não correu da forma que a gente quis, da forma que nós gostaríamos que fosse, mas nós temos que saber ajustar a vela. O que é saber ajustar a vela? Saber ajustar a vela é quando você está num barco que tem uma vela, um veleiro, e de repente bate uma tempestade, você não pode ir contra aquela tempestade. Você ajusta a vela para que o seu barco caminhe com a velocidade da tempestade.
do vento que está sendo levado. Então você só tem que saber ajustar a vela. E muitas vezes o ajustamento da vela está em nós, não está na outra pessoa. O ajustamento da vela está em nós e não é na circunstância. Às vezes, olha, a pergunta que eu sempre ouço por aí, não é? Das pessoas que não são evangélicas, não são cristãs. Mas se Deus existisse mesmo, não existia tanta criança doente por aí, não morria tanta criança da maneira que morre. Sempre toca nas crianças, não é? Que é a mais vulneráveis, não é? E eu sempre dou a resposta clara para eles que a consequência disso não é de Deus, a consequência disso é do ser humano. São de atos do ser humano já tomado há tanto tempos atrás. Mas independente, amados, de qualquer outra circunstância, de qualquer outra doença que possa abater sobre a nossa vida, uma deficiência que a pessoa possa ter, não é aquilo que vai derrubar ela, mas sim a forma que ela vai se comportar diante daquilo. É a forma que você recebe uma notícia má, é a forma que você recebe a circunstância difícil na sua vida. Porque se você se mostrar frouxo na hora da luta, da batalha, quão grande vai ser a sua derrota. Mas se você se mostrar forte diante do seu Deus, porque o seu Deus é maior do que todas as coisas, aí você vai ver a vitória que vai vir sobre a sua vida. Isso é claro, isso é óbvio, foi isso que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está falando isso conosco, Ele fala claramente, Moisés, ele diz claramente sobre isso. Se nós decidimos sermos fracos, pode ter certeza, grande vai ser a nossa queda. Mas se nós sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, o pastor Tiago disse aqui, Senhor, abre os olhos aí desse servo. O servo está com medo, ele está tremendo por causa do exército, não é? Eliseu ora, Deus, abre os olhos do servo. Imagino Eliseu tudo tranquilo, né? Folgado. E o servo, de repente, fica ali meio amedrontado. Né? O exército é grande demais. Ixi, preocupa não. Aqueles que estão protegendo a gente é muito maior. Ele é muito mais poderoso. É o exército que está conosco. Irmãos, é uma coisa assim, meio inacreditável. Porque a mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração, não é? Né? Até então, uma mensagem que eu tenho preparado, e ainda não ministrei ela, que é uma mensagem sobre Gideão. E são Gideão e seus 300, mas se você olha para aquele acontecimento, mais de 120 mil pessoas, exército, contra um povo de Israel, eles iriam detonar, eles iriam destruir Israel. E de repente Deus separa 300, mais Gideão. Gideão era meio incrédulo, não sei se você sabe, mas ele era meio incrédulo. Ele era meio incrédulo. Tanto é que ele fala, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai fazer o velo aí, O velo vai estar encharcado e o resto lá, o orvalho não vai cair, não. Vai cair chuva naquilo lá, não. E de repente ele vai lá de manhã, o velo estava encharcado. O homem incrédulo. Senhor, olha, me perdoa, mas se mais uma vez, dessa vez o contrário, o velo tem que estar seco. O velo tem que estar seco, tá? E o resto tudo molhado. E vai lá o Gideão de manhã, pela madrugada de novo, o que ele faz? Está sequinho. Está sequinho. Mas ele viu o poder de Deus. Aí Deus fala com ele ainda, fala assim, olha, você está sendo incrédulo, eu vou te mostrar que você pode ir, porque a vitória é sua. Eu já te dei os inimigos nas tuas mãos. Você vai lá, você vai juntinho deles. Aí, de repente, ele chega lá nas guarnições lá do exército e ouve nas guarnições. Não, eu tive um sonho, e o sonho é esse. O outro vai falar assim, ixi, isso aí é Gideão, e a espada dele comendo a solta aí, Vão perder a guerra. Gideão, então, fica cheio de fé diante da presença de Deus. Irmãos, um exército de 300, queridos. 300, cerca aquele arraial em volta, com tocha, com cântaros de barro, com buzina, toca. E, de repente, 300 vence uma guerra. Porque não é pela sua força, é pela força de Deus.
Não é pela sua força, é pela força de Deus, é a sua escolha que é poderosa. São as nossas escolhas que se tornam poderosas na presença de Deus, se nós decidimos caminhar na presença dEle, se nós decidimos caminhar com Ele. É a forma que nós recebemos, é a forma que nós entendemos as coisas, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É a forma que nós vamos enfrentar a circunstância. Você só se torna um derrotado se você se deixar ser derrotado. Se você aceitar a derrota. Porque Deus não te deu a derrota, Deus te deu a vitória. Porque em Cristo nós somos mais. Ele não está dizendo que você é vencedor. Ele está dizendo que você é mais. Está além. Você é mais do que vencedor. Em Cristo, Jesus não é na nossa força. É na força do nosso Deus. Eu vejo a questão das nossas escolhas, assim como Deus falou com esse povo ali, com o povo de Israel, que era uma geração, amados, que quando saiu do Egito eram pequenos. Outros nasceram, porque os pais deles já haviam morrido. Não era para entrar na terra prometida. Alguns viram ainda os milagres de Deus, Josué, Caleb, viram, saíram de lá, presenciaram os milagres de Deus. E mesmo assim, outros viram o poder de Deus se manifestando quando crianças e tudo mais, não é? E Deus, então, diz para eles, olha, vocês viram tudo isso? Vocês presenciaram, então não vale a pena você seguir outro caminho, seguir a própria vontade, seguir o seu querer, porque vai ser derrota, vai ser tristeza. E Deus fala porque vai depender dessas escolhas, como nós podemos observar dentro da palavra de Deus, que escolhas que foram mal feitas dentro da palavra de Deus geraram consequências até para o nosso dia de hoje. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão e Eva, é um grande exemplo de uma escolha mal feita. Se nós observarmos lá em Gênesis, o que Deus diz para Adão? Diz assim, Adão, olha, está aí, Adão, olha, todas essas frutas, essas árvores aí, olha, que tem fruto, você pode comer. Come de tudo isso aí. Pode comer, se lambuza. A gente não sabe quais frutas realmente que haviam lá. De repente, havia até frutas muito melhores do que essas que hoje nós podemos comer aí, não é? Eu, por exemplo, gosto muito da banana. É uma fruta para mim que troca o morango, tá? Morango para mim é o gelado, o sorvete. Eu gosto do sorvete do morango. Mas para mim a fruta especial é essa. Outros gostam aí do kiwi, outros gostam de um caqui, Deus piram aqui, né? Mas pronto, lá havia de tudo, amados. Havia de todas as frutas que eles poderiam comer. Os benditos foram comer justamente da árvore que Deus disse, olha, mas daquela árvore ali, daquele fruto que ali está, você não come dele. Come não. Não coma, porque o dia que você comer dele, você vai morrer. Só que tinha um detalhe, Adão e Eva não sabiam o que era morte. O dia que você comer dele, você vai morrer. Espera aí. Aí nós sabemos a história. A serpente engana. Satanás chega no ouvido, olha, não é bem assim não. Não é assim que o mundo faz com a gente hoje? Tem nada a ver não, senhor. Um pouquinho só. Não tem problema nenhum não. Que é isso? Deus te perdoa, pode ir lá e fazer. Deus te perdoa, não tem problema nenhum não. Vai andando desse jeito que você está aí agora. O que manda é sua mente. O que manda é a sua felicidade. Esquece da vontade de Deus que diz que não era pelo aquele caminho. É uma das coisas, amados, que eu vejo dentro da palavra de Deus, que o amor de Deus por nós, ele é muito grande. É inquestionável o amor de Deus. O amor de Deus por cada um de nós, ele é inimaginável, não é? Nós não temos dimensão. Quando nós olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício de Jesus que foi feito naquela cruz, o preço pago, então podemos sentir um pouquinho do amor de Deus, não é?
Podemos sentir este amor que foi demonstrado naquela cruz do Calvário. E porque Deus, um dia, Ele nos escolheu. Ele escolheu amar a mim e amar você. Foi uma escolha de Deus. Não foi um mérito nosso. Não fizemos nada para que o amor de Deus pudesse vir sobre a nossa vida. Nós não tivemos nenhum feito importante para que Deus nos amasse. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça para Deus é trapos de imundícia. Agora pensa. Por mais certinho que nós tentemos ser aqui sobre a face da terra, para Deus não é nada. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. Ele decidiu amar a cada um nessa humanidade, por mais que perversa seja aquela pessoa que está lá, que já cometeu um crime, como nós presenciamos, né? Vimos aí as notícias que foram mortas crianças. Outra atrocidade, de repente, como foi feito naquela altura, não é? Enquanto estava vivo, que houve genocídios, houve tantas mortes. Quando estavam fazendo aquilo, Deus amava aquelas pessoas. Não concordava com o erro delas. Mas Ele amava aquela pessoa. Só que tem um porém, amados. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, o amor de Deus será pleno por nós. Mas o dia que acabar a nossa vida aqui, se a nossa escolha não for andar nos caminhos de Cristo, pode ter certeza, esse amor acaba aí. O dia que nós suspirarmos na face dessa terra. E isso nos mostra a palavra de Deus, claramente sobre isso. Porque muitos no dia do juízo final vão chegar e vão dizer para Deus, olha, Senhor, em teu nome, hein? Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome, Senhor, eu curei. O Senhor lembra daquele aleijado? Eu orei por ele. Olha, ele andou. Aquele cego então, Senhor, o cego, ele não enxergava não, Senhor, eu orei por ele. E ele andou. Ele enxergou, o surdo ouviu. Então, Senhor, considere esses milagres que eu fiz em teu nome. O que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas onde está o amor de Deus? Onde está a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus, ela está até neste momento da vida de uma pessoa que não quer Deus, até o fim da vida dela. Acabou o fôlego de vida, a misericórdia de Deus já não vai agir, mas a misericórdia vai agir na vida daqueles que confessam a Jesus até o fim da sua vida, porque a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Para aqueles que proclamam a palavra de Deus, para aqueles que andam com o Senhor nessa terra, isso é a misericórdia de Deus. Eu não entendia, como é que pode? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. E eu pensava, mas como que a misericórdia de Deus não tem fim? Se as pessoas então vão para o inferno, vão para o sofrimento eterno. Então vem essa palavra de Deus para a minha vida, não. A misericórdia de Deus, ela vai atuar na nossa vida na eternidade. Mas é na vida daqueles que um dia aceitaram e receberam a palavra de Deus na sua vida. Para aqueles que decidiram andar com Ele, vai estar lá, não é por méritos, porque a salvação não é porque nós merecemos, mas é pela graça do Senhor. Essa é a obra de Deus para nossas vidas. Isso é o querer de Deus para nós, é que nós vivamos realmente as bênçãos dEle aqui nessa terra e alcancemos a sua eternidade, uma eternidade de paz, uma eternidade de graça, uma eternidade de misericórdia, é essa que Ele quer, mas isso depende das nossas escolhas aqui. É se nós não fraquejamos as nossas mãos aqui, a nossa caminhada na presença dEle, e não nos deixemos corromper, porque, amados, o sistema ele tenta nos corromper. O mundo vai tentar te corromper de todas as maneiras, ele vai tentar te cercar de todas as maneiras, o inimigo ele vai tentar fazer com que você se desvie dos propósitos de Deus. Mas o Senhor, Ele nos chama, olha para a minha palavra, obedece aquilo que eu
que eu já tenho determinado, está tão pertinho de você a palavra, você não precisa abrir mão, é só me chamar. Porque a palavra de Deus diz claramente, olha, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é só o pastor Ivaldo que tem esse direito, não é só a irmãzinha de oração, não é só o grupo de oração que tem esse direito, não é só o corpo de obreiros que tem esse direito, é todos aqueles que buscarem a face do Senhor, que buscarem a presença de Deus. Isso é promessa para todos nós, queridos. E Deus, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, amém? Esse nosso Deus, Ele é maravilhoso, amados, Ele é maravilhoso. E eu vejo Deus, Ele se movendo com suas promessas. Eu vejo Deus se movendo na nossa vida através das nossas escolhas de andarmos com Ele, de caminharmos com Ele. Nós podemos ver que Moisés, quando ele fala com o povo, ele estava dizendo as promessas de Deus para aquele povo. Promessas de um lado, de bênção. Promessas de outro, de maldição. E no versículo 19, que eu coloquei como esse tema dessa mensagem, ele diz claramente sobre isso, que as bênçãos e a maldição, escolhe, pois, a vida. E quando Moisés fala, escolhe, porém, a vida, Deus me leva exatamente a João capítulo 1, versículo 4, aonde João diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Moisés, desde aquela época, dizem, olha, você deve escolher a vida. E quem é a vida? Moisés já estava dizendo, você deve escolher a vida. João capítulo 6, versículo 63 também diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Na primeira epístola de João também, no capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 11, diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Escolhe, porém, a vida. Ele quer nos dar a vida, quer nos dar a vida eterna. Outra coisa também interessante nesse versículo, que ele diz, aleluia, no versículo 30, no capítulo 30, versículo 19, ele diz lá, na parte final dele, para que vivas tu e a tua semente. Aqui está na tradução, também é na tua descendência. Quando você vai ver lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é tu. E também diz em Atos capítulo 16, versículo 31, respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Espera aí, Moisés disse que se nós obedecermos à vontade do Senhor, nós seríamos salvos, teríamos vida, mas a nossa casa também vai ter vida. Não é só a nossa descendência, não. Aqueles que tiver ao seu redor, se tem vida em você, também vai passar a ter vida. É promessa de Deus, queridos, não é promessa de homens. É promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fazemos as nossas escolhas em Jesus, vemos que ela se torna poderosa para mudar todo o curso da nossa história, a de nossos familiares e até mesmo ao nosso redor, porque por onde andarmos, Deus decidiu dar seu Filho, o Filho decidiu morrer por nós, e o Espírito Santo nos convence dessa grande obra, mas a decisão é nossa de aceitar ou não. Cabe a nós tomar as escolhas certas da nossa vida. Cabe a nós, não é Deus. Deus, Ele te mostra.
Deus, Ele traz para nós, Ele está aí. Ele está pronto para nos orientar nas nossas escolhas, nossas decisões. Mas o principal delas, faça a vontade do Senhor. Cumpre os propósitos dEle na sua vida. E você verá o resultado dEle, das promessas dEle na tua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus possa completar esta obra no seu coração, na sua vida. E que Ele possa te direcionar a cada dia mais, sabendo que Ele, por mais que Ele mostre, não é? A bênção e a maldição. Ele mostra a vida e a morte. Mas muitos de nós acabamos escolhendo a morte em vez da vida. Mas por que nós fazemos isso? Moisés também, ele diz no capítulo 30 que se porventura, ele diz aqui no capítulo 30, versículo 17, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e servires, então ele estava dizendo a possibilidade do povo de Israel de deixar a Deus. Mas talvez no nosso meio, você não vai servir a outro Deus. Talvez no nosso meio você não vai sair para se dobrar ali perante outro Deus. Às vezes que já ouvi situações dessa maneira, né, de pessoas sair do Evangelho de Cristo e ir para a escravidão, da escravidão aí do muçulmano, né? Do Islã, da escravidão, às vezes, do espiritismo. Já ouvi história disso, pessoas que estão na igreja, mas estão lá no espiritismo, servindo, então, a outros deuses. Mas se nós trocarmos esta palavra aqui, se nós deixarmos ser seduzidos e ouvirmos outras vozes, poderemos trocar esses deuses por ídolos. Porque os ídolos não são só imagens. O mundo pode ser o nosso ídolo. As coisas nessa terra podem ser os nossos ídolos. Por quê? Porque ocupa o primeiro lugar do nosso coração. Tudo que ocupa o primeiro lugar no teu coração, no meu coração, é um ídolo. E não é isso que o Senhor quer. E se ocupa o primeiro lugar no teu coração, pode ter certeza que vai desviar a tua atenção da vontade de Deus, da verdade do Senhor. E não é isso que Deus quer. Deus quer realmente que você tenha os teus olhos abertos. Porque é isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se uma vez liberta, queridos, pode ter certeza, não se deixe aprisionar novamente. Não se deixe se acorrentar pelas cadeias que o mundo oferece. Por mais prazerosa que seja, ou por mais belas que sejam as oportunidades, o que está por aí no mundo, não. Porque são cadeias de morte. Mas o que Deus tem para você, que tem para cada um de nós, é vida, e vida com abundância. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, Pai, por este momento na Tua presença. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, para as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem alertado a cada um de nós, Pai, dia após dia, para servirmos ao Senhor, porque os dias eles são maus, Pai. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são tribulosos. Nós ainda podemos gozar, Pai, de uma liberdade, Senhor, de buscar a Tua presença, porque sabemos que tem irmãos nossos que não têm essa mesma liberdade. Alguns ainda morrem por causa do Teu Evangelho, mas eles não abrem mão de Ti, Senhor. Nos ensina aqui nessa noite, Senhor. Deus. Espírito Santo. Graço e amados, não vale a pena
mundo ele é passageiro. Braço e de manto e de raio de plaço de cantaragas. Choriai de plaço de andaraço de comanergue. Isso tudo é passageiro. O que Deus tem para nós é eterno. O que o mundo pode oferecer para você, queridos, pode ser um mundaréu de coisas relativamente boas para a carne, para você se satisfazer materialmente, mas vai acabar e vai te levar para o inferno, para o sofrimento, se você deixar isso tomar conta do seu coração. Não estou dizendo que é errado ter isso, não é isso. Eu quero dizer que o Senhor diz claramente na sua palavra: escolhe, porém, a vida. E muitas vezes nós escolhemos o orgulho do nosso coração, em vez de sujeitarmos à vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Escolhe, porém, a bênção. Escolhe, porém, as palavras de Deus, ainda mais, por mais que doa em você. Cumpre aquilo que é certo, faça aquilo que é certo. Porque o maior mandamento o Senhor Jesus ensinou e disse claramente: ora, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, somente a Ele servirás e nenhum outro adorarás. Mas Ele diz um outro mandamento, um segundo ainda, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois Ele reforça: olha, ame o teu próximo como eu vos amei. Amados, às vezes é difícil você amar o teu próximo. Às vezes é difícil você amar uma pessoa, às vezes, que pisa no teu calo. Às vezes é difícil você amar uma pessoa que te persegue, mas o Senhor diz: ame, porque mais vale você amar e ter o perdão, a graça de Deus, do que você rejeitar e fechar o coração e ir para o inferno, e ir para o sofrimento eterno, amados. A dor da rejeição, ela passa. A dor do sofrimento, ele passa. Mas aquilo que Deus tem para nós, queridos, está guardado. Uma coroa de justiça, uma coroa de glória, uma cidade santa, uma cidade onde você vai poder caminhar nela, com tanta riqueza que tem. Nem pode se comparar com esse mundo, colocar abaixo lá em cima, porque esse mundo não tem a riqueza que lá tem, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então mais vale, queridos, ouvir a voz do Senhor e se curvar diante desse Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Vamos louvar ao Senhor, aleluia.